Faxineira emocionante pega Ferrari do milionário. A decisão surpreendente que transformou vidas. Maria acordou antes do sol nascer, como fazia todos os dias. A rotina começava com o cheiro de café fresco feito na antiga cafeteira e o barulho dos filhos se espreguiçando. Ela olhava para eles, mesmo com as olheiras profundas, e sentia um amor que aquecia seu coração. Aquilo era o que a fazia levantar cedo, enfrentar todo tipo de olhares indiferentes em uma mansão que não era sua e trabalhar como faxineira. Sua vida era feita de sacrifícios, mas ela não reclamava. Porque, no fundo, Maria sempre acreditou que, só assim, poderia dar aos filhos um futuro melhor. Enquanto limpava os móveis brilhantes da mansão do milionário, ela não podia deixar de sentir o abismo entre suas vidas. O luxo que a cercava lembrava a desigualdade que ela enfrentava todos os dias. As flores exuberantes dos jardins pareciam zombar do esforço dela, mas a dignidade do seu trabalho sempre esteve em primeiro lugar. Não seria a ostentação que a faria se sentir inferior, não mais. Maria tinha sonhos, queria ver seus filhos estudando, rindo e sonhando coisas que a vida na periferia muitas vezes tentava roubar deles. Certa manhã, após um dia cansativo, o milionário chamou-a até seu escritório. A voz dele estava embargada. Maria, minha situação financeira não é boa. A Ferrari que tanto prezo precisa ser vendida. Aquela frase atingiu Maria como uma paulada. Para muitos, perder um carro de luxo seria apenas uma dor passageira, mas, para ela, ecoava sua própria luta. Cada centavo perdido significava uma esperança a menos. Foi nesse momento que um lampejo de empatia a atravessou. Se me permitir, posso ajudar, ela ousou dizer, surpreendendo-se com a própria coragem. O homem franziu a testa, mas algo em seu olhar mudou. Naquele instante, surgiu uma conexão inesperada. Ele decidiu aceitar a proposta. Maria nunca havia imaginado que ajudaria um milionário a reerguer sua empresa e, mesmo assim, um frio na barriga a lembrava dos desafios que surgiriam. As semanas seguintes foram um turbilhão. Maria enfrentava reuniões tensas, enquanto ele lutava contra seu orgulho. Eles eram de mundos opostos, mas, aos poucos, começaram a se entender. Maria mostrava suas habilidades e o milionário a surpreendia com suas fraquezas. Mas um dilema começou a atormentar a faxineira. Valia a pena a luta por alguém que tinha tudo, enquanto ela lutava por tão pouco? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto as tensões aumentavam na sala de reuniões, um silêncio incômodo pesava no ar, e Maria sentiu que sua vida estava em uma encruzilhada. O que ela realmente desejava? O encontro entre ela e o milionário poderia mudar suas vidas, se eles conseguissem superar as barreiras sociais que os separavam. Mas será que a verdadeira transformação viria de um reconhecimento mútuo ou eles seriam consumidos pelas incertezas de suas circunstâncias? O que essa parceria significaria para a esperança dela e para o futuro dos filhos? O coração de Maria disparava, e a pergunta pairava: estariam prontos para desafiar suas realidades? Os dias continuaram a passar, e a parceria entre Maria e o milionário, cujo nome revelara ser Rafael, começou a ganhar forma. A conexão que antes era tímida floresceu em algo mais profundo. Ela o ajudava a organizar a empresa com a mesma determinação que aplicava em casa, e ele a surpreendia com ideias inovadoras, mesmo enquanto lutava contra suas próprias inseguranças. A cada vitória, os dois celebravam, mesmo que em silêncio, como se cada pequena conquista fosse um empurrãozinho na direção certa. Entretanto, à medida que se aprofundavam nesse trabalho conjunto, a dúvida que antes atormentava Maria começou a se aprofundar. O que ela estava realmente fazendo ali? Havia um mundo inteiro lá fora, com suas dificuldades, enquanto ela passava as horas ao lado de um homem que tinha tudo, mas, ao mesmo tempo, não tinha nada. Era também uma batalha interna,
O que aconteceria se ela saísse da vida que conhecia para entrar em um mundo que parecia tão distante? Certa tarde, enquanto organizava documentos na sala de reuniões, Maria ouviu Rafael conversar ao telefone. A voz dele parecia tensa, cheia de frustração. Ela tentava se concentrar no que fazia, mas as palavras dele ecoavam em sua mente. Não posso perder mais dinheiro, isso é literalmente tudo que tenho. Uma pontada de empatia a atingiu novamente. No fundo, ela nunca desejara que ele se sentisse assim. Para ele, a Ferrari representava não apenas status, mas também um pedaço de sua identidade histórica. Instintivamente, Maria pegou um copo de água e encaminhou-se até ele. Ao entrar na sala, ele a encarou, a expressão de um homem com um peso nos ombros. Desculpe, Maria. Apenas pensando em como tudo desmoronou, disse ele, a voz quase quebrada. Maria sentiu seus olhos ardendo e apertou o copo, decidida a ser o alicerce que ele precisava. Rafael, você não está sozinho nessa. Às vezes, a vida nos dá reveses, os nossos maiores desafios trazem a força que precisamos para seguir em frente. Vamos superar isso juntos, eu prometo. Ele sorriu, mas a insegurança em seu olhar ainda era clara. Aquela troca de palavras parecia um pequeno passo, mas para ambos, eram mais um tijolo na fundamentação de uma nova relação. À noite, em casa, Maria sentou-se à mesa, seus filhos em volta, rindo e brincando. Mas no fundo de seu peito, uma sombra de dúvida a acompanhava. A transformação que esperava para sua família parecia possível, mas e a sua? Ela se lamentava por não ter tempo suficiente para cada um deles, e a dor de ver os filhos sem as oportunidades que mereciam a consumia. Até quando conseguiria sustentar essa nova vida e ainda ser a mãe que eles precisavam? Enquanto seus filhos terminavam o jantar, um pensamento surgiu em sua mente, e se ela também tivesse um sonho que fosse só dela? A ideia a intrigava, como um chamado para algo extraordinário, e Maria não conseguia ignorar, mas ao mesmo tempo, a insegurança a paralisava. A resposta estava se aproximando. Quando ela menos esperava, Rafael a procurou. Maria, tenho algo importante para discutir com você amanhã. Sinta-se pronta. A expectativa a deixou inquieta. O que ele teria a dizer? As horas até o encontro seguinte se arrastaram, como um fardo noturno que a mantinha acordada. Será que aquela conversa mudaria suas vidas de vez? Maria sabia que o momento ia chegar. Agora, não havia como voltar atrás. O desejo de mudar sua realidade batia forte em seu peito. Mas a verdadeira pergunta ecoava em sua mente: ela estava pronta para aceitar essa mudança ou tudo o que construíram desmoronaria na próxima esquina? A manhã seguinte chegou com uma leve bruma que flutuava pelo ar, como um sinal de que coisas importantes estavam por vir. Maria sentiu o peso da expectativa se transformar em algo quase palpável. Ao se arrumar, olhou para o espelho e respirou fundo. Era o dia da conversa que poderia mudar tudo, e uma mistura de medo e esperança dançava dentro dela. No escritório, a atmosfera estava tensa. Rafael estava sentado à mesa, com uma xícara de café na mão, o olhar distante, como se estivesse perdido em alguma reflexão profunda. Quando Maria entrou, ele a recebeu com um sorriso tímido, mas seu rosto carregava anseios que ela podia sentir a quilômetros de distância. Maria, obrigado por vir. Eu realmente, não sei como dizer isso, ele começou, a voz hesitante. Ela tomou um assento de frente para ele, o coração disparando. Rafael, você pode falar. Estou aqui para te ouvir. Ele respirou fundo e começou. A empresa, a situação financeira está pior do que eu imaginava. Eu consegui uma proposta de investimento, mas é ousada e, honestamente, pode ser arriscada. Eu poderia perder tudo. Mas, se funcionar, isso mudaria nossas vidas. Nós poderíamos recuperar o que perdemos e até crescer ainda mais. Maria sentiu uma onda de emoção. Aquela era a chance que ele tanto precisava. Mas e quanto a ela? E qual o seu plano? Perguntou, sem saber ao certo onde isso poderia levar. A expressão de Rafael se iluminou por um instante, mas logo foi substituída pela preocupação novamente. Preciso de alguém em quem confie ao meu lado, alguém que compreenda a visão que tenho. E você, Maria, tem sido essa pessoa. Eu quero que você esteja comigo nisso,
mas entendo se não puder. O silêncio tomou conta do ambiente, e Maria se viu mergulhada em seus próprios pensamentos. Deixarei meus filhos para trás. Estarei com você, mas e eles? O dilema a consumia ainda mais. A transformação financeira que tanto desejava significava arriscar o precioso tempo que tinha com suas crianças. Maria, eu sei que você está pensando nos seus filhos. Você pode trazer eles para perto. Isso tudo pode nos ajudar a construir uma vida melhor, não apenas para nós, mas para eles também, ele disse. Como se soubesse o que lhe passava pela cabeça. Ela se lembrou das risadas e brincadeiras em casa, dos sonhos que guardava 7 chaves. Aquela vida que havia construído com tanto esforço ficava em confronto com a possibilidade de criar algo novo ao lado de Rafael. O medo e a esperança colidiam dentro dela. Rafael interrompeu seus pensamentos. Pense bem. Essa é a sua chance de também correr atrás do seu sonho. Você mereceu isso. Merecemos isso. E ali estava. Uma oportunidade brilhante repleta de incertezas. Maria sentia uma vontade crescente de se libertar das amarras que aprendiam a sua rotina de faxineira. Um sonho que começava a se desenhar em sua cabeça, uma ideia como uma luz no fim do túnel. Eu preciso de tempo para pensar, disse ela, tentando colocar ordem na confusão. Não queria tomar uma decisão precipitada. Rafael assentiu, compreendendo a complexidade do que estava em jogo. Claro, Maria. Mas saiba, a escolha é sua. E você nunca estará sozinha. Enquanto as palavras dele ressoavam, Maria sentia um novo tipo de coragem começando a tomar forma dentro dela. A decisão seria mais do que uma simples escolha, seria a prova do que realmente desejava para sua vida e a de seus filhos. Ao sair, ficou imaginando como seria seu futuro. Mas antes que pudesse processar tudo, seu celular vibrou. Era uma mensagem de sua mãe, pedindo para encontrá-la urgentemente. A voz de Rafael ecoava em sua mente, a escolha é sua. Maria olhou para o céu, sentindo o peso da decisão se aproximar como uma tempestade. Agora, uma nova dúvida surgia, estaria disposta a enfrentar não apenas o desconhecido, mas também a verdade que sua mãe queria compartilhar? Maria caminhou apressada até a casa de sua mãe, o coração pulsando descompassado. O que poderia ser tão urgente? A mente dela estava abarrotada de expectativas, provocadas pela conversa com Rafael. O dia poderia marcar a virada de sua vida. Mas, antes disso, havia sua mãe. O cheiro do café fresco invadiu suas narinas assim que entrou, mas não havia a alegria habitual na atmosfera. Oi, mãe. Maria chamou, forçando um sorriso. Oi, querida, senta aqui, precisamos conversar, respondeu a mãe, a voz trêmula, como se estivesse carregando um peso invisível. Maria se sentou, inquieta, tentando decifrar a expressão de preocupação no rosto da mãe. O silêncio entre elas se estendeu, pesado. Ela estava prestes a perguntar o que estava acontecendo, quando sua mãe começou a falar. Maria, eu tenho algo que preciso te contar. Não sei como você reagirá, a mãe hesitou, olhando para as próprias mãos. Algo dentro de Maria se apertou. Você sabe que pode contar comigo, né? Ela tentou infundir segurança em suas palavras. Lembra do seu pai? A voz da mãe ficou baixa, quase inaudível. Ele voltou a entrar em contato. Tem algumas coisas que você precisa saber sobre ele. Maria passou a mão no rosto, confusa. O pai que ela não via há anos, afastado não apenas fisicamente, mas emocionalmente, agora parecia uma sombra que voltou a assombrá-la. Desculpe, o que você quer dizer com entrou em contato? As palavras saíram como um sussurro. Uma mistura de raiva e incredulidade fervia dentro dela. A mãe respirou fundo, reconhecendo a dor em seu olhar. Ele disse que está mudado. Quer se reaproximar, para conhecer os filhos. Ele fez coisas horríveis no passado, eu sei. Mas, Maria, ele também pediu perdão. Maria sentiu o mundo ruir ao seu redor. A conversa com Rafael parecia distante, agora. A figura do pai, tão cheia de fiascos e mágoas, parecia um novo obstáculo entre ela e a vida que estava começando a imaginar com Rafael. E você está considerando isso? Uma nova tentativa?
Depois de tudo que ele fez? A indignação transparecia na voz de Maria. Não estou dizendo que devemos confiar dele novamente. Eu só acho que é justo você saber e decidir por si mesma, a mãe disse. Maria sentiu um turbilhão dentro de si. Enquanto o som da voz da mãe se diluía entre seus pensamentos, ela se lembrou das promessas de um futuro melhor. As palavras de Rafael ecoavam em sua mente, como um chamado à ação. A vida está ao seu alcance, mas e se o passado interferisse nessa nova chance? Mãe, eu não sei o que fazer com isso. Estou decidindo sobre minha vida agora, e tudo isso me faz sentir que estou em um labirinto sem saída, Maria respondeu, com lágrimas quase explodindo. As duas ficaram em silêncio, a sala inundada por uma tensão carregada. A sinceridade da mãe era palpável, mas o desejo de Maria de construir algo novo tornava tudo devastador. O conflito entre o passado e o futuro as mantinha paralisadas. Você precisa decidir o que realmente deseja, minha filha. E, seja o que for, eu estarei ao seu lado, disse a mãe, com olhos cheios de amor e compreensão. E ali estava. A escolha se tornava cada vez mais difícil. Maria sentiu uma onda de desespero. A sua vida poderia mudar não apenas pela oportunidade com Rafael, mas também pela possível entrada do pai. Duas portas à sua frente, uma levando ao desconhecido e a outra ao passado. Quando finalmente se levantou e saiu de casa, seu coração batia forte. O que ela realmente queria? O que seria melhor para seus filhos? E, mais importante, o que ela faria se descobrisse que seu pai estava voltando para ficar? Enquanto caminhava, seu celular vibrou novamente. Era Rafael. Maria, precisamos conversar. Eu tenho algo importante para te contar sobre o investimento. O peso da responsabilidade e da ansiedade se acumulou. Maria parou no meio da calçada, olhando para o céu, onde nuvens carregadas se acumulavam. O futuro estava mais nebuloso do que nunca. O que ela escolheria? A ansiedade pulsava. Sem conseguir responder à mensagem, ela sentiu que às vezes, o que se espera, vem com muito mais do que se imagina. O que Rafael queria? E o que seu pai realmente significava nessa nova fase? Com cada passo, a dúvida crescia. E a verdade parecia estar a um telefonema de distância. Maria sentiu as pernas tremendo sob ela, como se cada passo em direção ao futuro fosse uma rocha pesada que ela precisasse carregar. Era difícil pensar em qualquer coisa além do peso nas suas costas. O que Rafael queria discutir? Sobre investimentos? O que poderia ser tão importante em um momento como aquele? E a ideia de reatar laços com o pai, isso a deixava exausta. Ela decidiu que precisava de um lugar para se acalmar e refletir. Caminhou até um parque próximo, um pedaço de natureza em meio ao concreto da cidade. As árvores altas pareciam cúmplices, oferecendo uma sombra acolhedora a seus pensamentos. Quando ela se sentou em um banco, ainda com o celular na mão, percebeu que havia tantos sentimentos fervilhando dentro dela que mal conseguia distinguir um do outro. Por que agora? Por que depois de tanto tempo? Murmurou consigo mesma, olhando para as folhas dançando ao vento. O ar fresco encheu seus pulmões, mas a paz do parque parecia distante. Ela queria acreditar que a reaproximação poderia ser uma coisa boa, mas o passado batia a porta com um punho pesado. O pai não era só uma figura distante, ele era a personificação de todas as suas inseguranças, de todas as suas feridas. E se ele não estivesse realmente mudado? E se, ao invés de um encontro saudável, o que estava por vir fosse uma ferida aberta que ela não tinha coragem de tocar? Uma lembrança a atingiu como um raio. Quando era criança, sonhava com uma família inteira, mas tudo isso se despedaçou um dia após o outro. Como ela poderia agora abrir as portas daquele passado que tanto a fez sofrer? Ao mesmo tempo, o futuro com Rafael a atraía como um farol. Ele representava novas possibilidades, segundas chances. Maria percebeu que, mesmo diante da incerteza com o pai, estava prestes a dar um passo em direção a algo que poderia ser bom, uma evolução. Talvez eu possa ter os dois, começou a pensar. Um pai de volta, quem sabe, e um futuro ao lado do Rafael. Mas logo depois, outra onda de dúvida a atingiu. E se o meu pai atrapalhar tudo? E se ele trouxer mais dor?
O som do celular vibrando a fez dar um salto. Era uma mensagem de Rafael. Maria, você está bem? Posso te encontrar agora? Ela cerrou os olhos, sentindo a pressão e a expectativa. A voz dele ressoava em seu coração, lembrando-a de como ela costumava se sentir leve e esperançosa ao lado dele. Mas e a conversa que precisava ter com sua mãe? E a atmosfera pesada que ainda pairava, um dilema começava a surgir na mente de Maria. E se ela se encontrasse com Rafael e, de repente, tudo mudasse? E se a conversa com o pai fosse a chave que ela precisava? O tempo estava passando, e decidir era como tentar escolher uma estrada em uma bifurcação densa e nebulosa. Ela respirou fundo. Só preciso saber o que realmente quero. Depois, poderei enfrentar o que vier. Maria digitou rapidamente, sim, vamos nos encontrar. Com um novo sentido de urgência, ela deu um último olhar para as árvores antes de se levantar. O futuro ainda era nebuloso, mas sua determinação se agigantava. Era hora de descobrir se seus sonhos de liberdade e reconstrução valiam o risco de reviver o passado, mesmo que essa satisfação envolvesse dor. Então, enquanto se afastava do parque, uma nova mensagem apareceu no celular. Era de sua mãe. Maria, precisamos conversar sobre o que seu pai disse. Há mais coisas que você precisa saber. Dessa vez, o coração de Maria disparou novamente, mas agora era uma mistura de curiosidade e necessidade. O que mais a esperava nessa história tortuosa? Como o passado poderia se entrelaçar com o presente? E o futuro? Se escondia mais do que ela poderia imaginar. Maria caminhou pelas ruas, sentindo o pulsar da cidade ao seu redor. O sol se punha, tingindo o céu de laranja e rosa, uma beleza que quase não notou. Estava em um turbilhão, cada pensamento rápido como um carro acelerado. O que sua mãe poderia estar prestes a revelar? Sua mente flutuava entre lembranças, imaginando como seriam os encontros, as palavras não ditas, tudo que havia ficado no meio do caminho. O seu celular estava quente na palma da mão, e ela se lembrou da mensagem de Rafael. Precisava focar no presente. Chegando ao café onde haviam combinado de se encontrar, Maria avistou Rafael sentado em uma mesa no canto. Ele parecia tão calmo. Quando ela entrou, ele olhou para ela e um sorriso se espalhou pelo rosto dele como um raio de sol. Era um alívio ver aquele rosto familiar. Era como um abraço. Oi, você parecia longe, disse ele, levantando-se para beijá-la no rosto. Oi, desculpe. Estava pensando em muitas coisas. Maria sentou-se, a ansiedade se mesclando com a expectativa. Você parece preocupada. Está tudo bem? A voz de Rafael era suave, e ela sentiu o conforto equilibrando seu coração agitado. Na verdade, não sei ainda. Meu pai quer me encontrar. As palavras saíram mais pesadas do que esperava. Rafael franziu a testa. Isso é um grande passo. Você está pronta para isso? Não sei. E se tudo ficar pior? E se ele for a mesma pessoa de antes? Rafael inclinou-se à frente, os olhos dele brilhando. Maria, a vida é cheia de riscos. Às vezes, precisamos arriscar se queremos algo novo. Você não pode deixar que o passado defina seu futuro. Ela desviou o olhar, buscando coragem nas xícaras de café alinhadas na mesa. O cheiro do café fresco invadia seus sentidos, criando um momento de normalidade em meio ao caos emocional. E se eu não souber lidar com isso? A dúvida moldava sua voz e ela mordeu o lábio, uma ira de insegurança. Você não está sozinha. Estou aqui, e estarei sempre que você precisar. Rafael sorriu novamente, e esse pequeno gesto teve um impacto brutal na tensão que carregava. A força dele era como um cobertor quentinho em uma noite fria. A conversa fluiu, pequenos sorrisos e trocas de olhares trouxeram um sopro de esperança. Mas, a cada risada, o peso da mensagem da mãe pairava como uma nuvem escura na mente de Maria. Espero que você consiga o que quer, Maria. Quero ver você feliz. As palavras de Rafael a tocaram profundamente, acendendo chamas de gratidão. Quando terminaram de tomar café, Maria agradeceu e se levantou. Desculpe, eu preciso ir. Minha mãe, precisamos conversar. Rafael concordou,
e ela sentiu seu olhar fixo em suas costas enquanto se afastava. O que mais ela não sabia? Seus passos eram involuntários, guiados por uma necessidade de respostas. Na chegada ao apartamento da mãe, o coração de Maria batia forte. Cada batida era um lembrete de que estava prestes a encarar demônios do passado. Com um tremor na mão, ela bateu à porta. A mãe abriu, a expressão imediatamente revelando uma mistura de preocupação e esperança. Espero que você tenha chegado a tempo, disse sua mãe, gesticulando para que entrasse. Há coisas que precisamos discutir. Maria respirou fundo. Poderia esse encontro ser o começo de algo novo? Ou mais uma camada de dor? A incerteza a consumia, mas a cada dia ela se sentia mais determinada a enfrentar o que tinha pela frente. Assim que ela se sentou na mesa, a mãe a olhou com um olhar sério, como se estivesse pesando as palavras que iriam seguir. O que poderia ser tão importante? O que ela precisava saber? No silêncio que se formou entre elas, uma pergunta ecoou na mente de Maria: até onde a verdade poderia levá-las? Maria segurou a respiração, as mãos tremendo ligeiramente sobre a mesa. O olhar da mãe era intensamente fixo, como se procurasse só um sinal de fragilidade para desmoronar o delicado equilíbrio que haviam construído. As paredes da casa pareciam mais próximas, a pressão aumentando a cada segundo de silêncio. Maria, eu não sei como começar, mas preciso que você escute com atenção, a mãe começou, a voz trêmula, carregando um peso que Maria nunca havia percebido. Tem coisas sobre o seu pai que eu nunca contei. Coisas que não foram fáceis de carregar, mas que chegaram o momento de serem reveladas. A sala parecia girar ao redor de Maria. Os detalhes do ambiente, uma mesa com flores murchas e chairs tortos, distorciam-se em sua visão. O que você quer dizer com isso? Sua voz saiu mais baixa do que pretendia, um eco de empolgação e medo. Lembra daquela vez em que a gente teve que mudar de cidade? O que lhe contei sobre uma nova oportunidade de trabalho que surgiu? A mãe se esforçava para manter a calma, mas as lágrimas começaram a brotar em seus olhos. A verdade é que não era só isso. Eu estava tentando nos proteger de algumas coisas que poderiam ter machucado você. Maria sentiu o coração apertar. Proteger? O que poderia ser tão ameaçador a ponto de levar sua mãe a esconder verdades? Mãe, por favor. Fala logo. O que aconteceu? Seu pai, ele não era só alguém que cometeu erros. Havia muito mais. Eu o conheci em um momento difícil da vida dele, e mesmo quando as coisas pareciam boas, haviam segredos obscuros. Eu estava tão apaixonada que ignorei os sinais. A mãe respirou fundo, as palavras parecendo arrastar uma sombra pesada. Eu não queria que você ouvisse como ele realmente era. As peças começaram a se encaixar na mente de Maria, mas sua vontade era de não acreditar. Você está me dizendo que meu pai era perigoso? A incredulidade tomou conta dela, cada frase soando como um golpe. Sim. Ele estava envolvido em coisas que você nunca soube. Com pessoas que não eram boas. E eu decidi que você não merecia essa realidade. A voz da mãe falhou, e Maria viu as lágrimas escorrerem pelo rosto dela. Mas você mentiu para mim. Poderíamos ter enfrentado isso juntas. O desespero começou a imperar. O que mais ela não sabia? Qual era a verdadeira natureza do pai que sequer conhecera direito? Maria, eu queria que você tivesse uma infância normal. Eu queria que você não tivesse que carregar o peso dos nossos erros, a mãe respondeu, a voz quebrada, o olhar implorando compreensão. Mas agora, você vai encontrá-lo, e precisamos decidir o que queremos fazer com isso. Maria se sentiu perdida. O passado estava se desdobrando à sua frente, revelando não só verdades ocultas, mas também um futuro incerto. O que fazer com essas informações agora? Como tomar uma decisão sobre seu pai, sabendo que ele era muito mais complexo do que imaginava? Ela olhou nos olhos da mãe, buscando respostas que se esquivavam. E se ele não estiver mudado? E se tudo isso for um desastre? Maria, há um caminho a seguir. Algo que pode nos libertar, mas também pode doer ainda mais. A escolha será sua, a mãe falou, com um fio de esperança entre as palavras. O silêncio retornou à sala, agora mais denso.
Maria sentiu o peso de uma decisão diante de si. A curiosidade e o medo misturavam-se dentro dela, como se quisessem criar um novo capítulo em sua vida. Conseguiria encontrar um lugar para entender seu pai? Ou estaria se preparando para um novo fracasso? Enquanto o tempo passava, uma pergunta incomodava sua mente: até onde a busca pela verdade poderia levá-la? Maria respirou fundo, tentando organizar suas emoções em meio ao turbilhão. A confissão da mãe havia sido um soco no estômago, e agora a vontade de entender tudo parecia sufocante. A casa, antes um refúgio acolhedor, agora parecia um labirinto de segredos que a prendiam. O que ela faria com a informação de que seu pai era alguém perigoso, um estrago que poderia desmoronar suas convicções de infância? Eu preciso de um tempo, Maria murmurou, levantando-se abruptamente da mesa. A mente insistia na imagem do pai que nunca conheceu, mas agora, cada pensamento a levava a um ciclo de incertezas. E se eu não estivesse pronta para isso? Ponderou, enquanto caminhava pela casa, sentindo suas paredes como se estivessem se fechando ainda mais ao redor dela. O desejo de descobrir a verdade lutava contra o medo do que essa verdade poderia significar. O que poderia encontrar? Uma nova ligação ou um novo motivo para se decepcionar? Decidida a clarear os pensamentos, Maria pegou o celular e começou a procurar informações. O Google parecia o único amigo fiel em meio ao caos. Enquanto os dedos se moviam pelo teclado, seu estômago revirava. Desconhecidos, rostos e nomes surgiam na tela, como peças de um quebra-cabeça que ela não fazia ideia de como montar. A primeira busca foi por notícias sobre seu pai. Um nome comum que parecia se misturar a inúmeras histórias. Mas logo algo chamou sua atenção: um artigo recente, à primeira vista sem relação, estava repleto de informações sobre reabilitação e reintegração na sociedade. Pela primeira vez, Maria sentiu um fio de esperança. Será que ele tinha mudado? Poderia ser um homem diferente, alguém que merecia uma segunda chance? É isso que eu vou descobrir, disse a si mesma, mais determinada. Naquela noite, Maria fez uma lista do que precisaria: informações, coragem e, principalmente, apoio. Sua mãe a observava, um misto de orgulho e preocupação nos olhos. Ambos sabiam que esta decisão não era apenas sobre o pai, mas sobre suas próprias verdades. Eu vou precisar de você, Maria falou, mirando a mãe com intensidade. Ela sabia que juntas poderiam enfrentar o que viesse. Sua mãe assentiu, o nervosismo visível em seu rosto. A coisa mais importante que você pode fazer é ouvir e escutar o que ele tem a dizer, a mãe respondeu, entrelaçando seus dedos com os de Maria, em um gesto de união. O que parecia ser um mar revolto agora era um oceano profundo com caminhos a serem explorados, onde a verdade poderia oferecer não apenas dor, mas libertação. Na manhã seguinte, Maria acordou com uma determinação renovada. Descobriu que a espera poderia ser mais aterrorizante do que a busca pela verdade. A ideia de confrontar seu pai se tornava mais real a cada instante, mas algo dentro dela sabia que era um passo necessário. E assim, com um mapa de ideias e algumas informações salvas no celular, Maria decidiu que daria o próximo passo. Vou encontrá-lo, murmurou para si mesma ao sair de casa, o coração acelerado. Mas o que vou dizer quando ele aparecer? Como vou reagir ao encarar os fantasmas do passado? Com essas perguntas pairando em sua mente, ela sentiu uma brisa leve, como se o destino estivesse agitando suas correntes. A busca pela verdade estava apenas começando e, antes que pudesse perceber, Maria daria um passo que a levaria a um encontro inesperado. Um encontro que mudaria não apenas a sua vida, mas a vida da sua mãe também. O passado pulsava forte, e a expectativa na jornada a deixava inquieta. O que será que ela descobriria ao encontrar o pai? O sol brilhava forte, iluminando as ruas de São Paulo enquanto Maria caminhava com passos rápidos. O coração batia acelerado, cada batida parecia ecoar em sua mente. A praça onde combinara o encontro com seu pai não estava muito longe. Ela já havia percorrido esse caminho várias vezes, mas hoje era diferente. Cada esquina poderia esconder um sentimento, uma lembrança ou uma nova emoção. O ar estava carregado de expectativa e, apesar do medo, havia uma empolgação quase palpável. Maria se permitiu parar por um instante e olhar ao redor.
O cheiro de pão fresco das padarias misturava-se com o som dos carros e risadas de crianças brincando. Era uma cena comum da cidade, mas naquele momento, cada detalhe parecia mais vívido. Era como se o mundo estivesse prestes a se deslumbrar com algo grande. Alguma coisa estava prestes a mudar. Chegou ao banco da praça e viu um homem de cabelo grisalho, envolto em uma aura de ansiedade misturada à esperança. Ele olhava para o chão, perdido em pensamentos. Maria se sentou devagar, juntando coragem a cada respiração. É ele, pensou, sentindo uma mistura de compaixão e receio. A figura diante dela era seu pai, mas também era um estranho. Oi? A voz de Maria saiu baixa, quase um sussurro. Mas ele levantou a cabeça, e seus olhos, embora cansados, brilharam ao encontrá-la. Maria? O homem respondeu, sua expressão mudando rapidamente de dúvida para reconhecimento. E ali estavam eles, dois mundos que até então haviam vivido separados, prestes a se cruzar. Ela sentiu, ainda sem saber como continuar. O silêncio que se formou entre eles era intenso, carregado de tudo aquilo que nunca tinha sido dito. Maria imaginou as palavras que poderiam quebrar essa barreira, mas não conseguia encontrar a saída. Eu não sabia se você viria, ele começou, a voz trêmula. Eu soube que você existia, mas eu só não soube como. Maria sentiu o estômago revirar. A lembrança da conversa com a mãe a assombrava. Para cada papo esperançoso, havia sombras de dor. A busca pela verdade se tornava cada vez mais complexa com a presença dele ali, tão perto, mas ao mesmo tempo tão distante. Por que você se afastou? Ela perguntou, encarando-o com uma mistura de tristeza e determinação. A questão flutuava no ar como um peso que precisava ser levantado. Eu fiz escolhas erradas, ele respondeu, a voz cheia de arrependimento. Mas eu estou tentando mudar. E eu quero conhecer você, entender sua vida e também contar a minha. Silêncio novamente. As palavras se desenrolavam como uma montanha-russa de emoções. Ela queria acreditar que ele estava genuinamente arrependido, mas o medo de se decepcionar a mantinha alerta. O que de fato esse homem poderia oferecer? Seria apenas uma armadilha. Maria respirou fundo, buscando uma resposta nas profundezas de seu coração. Eu não sei se consigo fazer isso agora, confessou, sentindo lágrimas se acumularem. Enquanto a vulnerabilidade se instalava, ela percebeu que aquela conversa não era apenas sobre ele, mas sobre ela também. A verdade não era apenas um caminho a ser explorado, mas uma oportunidade de se libertar. Vamos dar um passo de cada vez, ela disse, encontrando um fio de coragem. Mas primeiro, quero saber a verdade. Tudo. Ele a olhou, um misto de surpresa e esperança estampado no rosto. O que poderia ser a primeira de muitas conversas se tornava uma ponte, não apenas para seus passados, mas para um futuro incerto. Maria não sabia onde isso a levaria, mas ela já estava dentro da montanha-russa, pronta para sentir a adrenalina. A jornada pela verdade estava apenas começando, e cada palavra que trocassem poderia ser uma chave para libertá-los de antigas correntes. O que mais ele teria a dizer? E será que ela seria capaz de ouvir completamente? As perguntas pulsavam novamente, como um eco persistente. Maria sentou-se àquela mesa de café da praça, o coração em 1000 pedaços, mas também pulsando com uma expectativa que não sentia há anos. O que começara como um encontro aterrorizante com seu pai, transformou-se em algo que poderia mudar sua vida para sempre. Então, vamos lá, pensou, determinada a ouvir suas verdades e decidir seu futuro. Eu fiz escolhas erradas, ele repetiu, a voz embargada. Eu estava perdido e as pessoas erradas me influenciaram. Foi isso que me afastou de vocês. Maria sentiu uma raiva fervilhando. Perder a conexão com a própria família por causa de escolhas ruins foi a história que já conhecia demais. Mas você ainda está aqui, no fundo? O que realmente deseja com isso, agora? Eu quero ter uma segunda chance, disse ele, sinceramente. Mas a desconfiança subia como um vulcão dentro dela. Como eu posso acreditar em você? Questionou, cruzando os braços, sentindo-se frágil, mas determinada a manter sua posição.
O homem à sua frente, a figura paterna que ela havia idealizado em muitas noites solitárias, agora parecia apenas um desconhecido que ocupava uma parte da sua história que ela não sabia se queria. Porque eu sou humano, errante e aceito minhas falhas. E vocês merecem mais do que eu fui capaz de oferecer. Estou disposto a fazer o que for preciso para ter sua confiança, ele respondeu, o olhar dela refletindo uma dor antiga. Como poderia confiar em palavras quando as ações do passado diziam tão alto? Os minutos passaram e eles trocaram olhares, palavras não ditas flutuando entre eles. Maria decidiu que precisava da verdade, não só dele, mas de si mesma também. A vida não foi fácil sem você, sabe? As palavras saíram em um fio de voz, mas com um peso que poderia derrubar montanhas. Às vezes, sonhei com o que seria ter um pai presente, e agora, olho para você e só consigo ver a falta que você fez. O silêncio se instalou novamente, pesado e transitório, como se o ar estivesse carregado de emoções reprimidas. Por fim, Sérgio, seu pai, respondeu, Maria, quero que você saiba que reconheço a dor que causei. Eu só queria que você soubesse que, se me der uma chance, estou aqui disposto a mudar, não só por você, mas para mim também. As palavras dela ecoaram na atmosfera quente da praça. O medo e a esperança pareciam dançar ao seu redor. Maria sentia seu coração se abrir lentamente, como uma flor após um inverno gélido. Mas a dúvida ainda persistia, ela poderia arriscar-se a abrir seu coração para alguém que, por tanto tempo, foi uma sombra em sua vida? Se eu decidir te dar uma chance, o que você fará? Como você demonstraria esse desejo de mudança? Maria provocou, consciente de que essa discussão poderia abrir portas desconhecidas. Ele respirou fundo, parecendo pensar cuidadosamente. Quero me reaproximar da minha filha. Quero fazer parte da sua vida e da vida dos meus netos. Farei o que for preciso para provar isso a vocês, afirmou, a sinceridade na voz inundando a conversa com uma nova energia. Eu vou precisar de tempo, Maria respondeu, sentindo a força das palavras. Porque naquele momento, mais do que uma busca pelo passado, era sobre abrir as portas para o futuro. A reconexão não precisaria ser perfeita, mas triunfaria se ambos decidissem caminhar. Ela ainda estava presa em um turbilhão de sentimentos, mas algo dentro dela começou a se acalmar. Com isso, sua voz se tornou mais firme. Se você está disposto a construir um novo relacionamento, eu estarei aqui. O resto a gente vê após cada passo. A ideia de reconstrução a intrigava, e ao mesmo tempo, a abria a um mundo desconhecido. Havia algo libertador em iniciar a jornada rumo ao perdão. O olhar de Sérgio, que outrora lhe causava dor, agora refletia uma suave esperança. Eu ótimos passos, prometo. E quero também que você conheça a sua mãe. Esse caminho não será fácil, mas você não está sozinha. Ele emitiu essas palavras com uma sinceridade que a deixou com a sensação de que, mesmo no caos, uma nova ordem poderia surgir. Ao deixar o encontro, Maria sentiu uma leveza pairar no peito. A caminhada para casa se tornou uma jornada de autodescoberta, onde antigos medos começaram a se dissipar aos poucos. Ao pensar em Rafael, o homem que se tornou seu porto seguro, a gratidão a envolvia. Ele sempre acreditara nela, mesmo nas sombras mais profundas. E agora, com um novo caminho pela frente, ela sabia que também o tinha. Então, no dia seguinte, Maria se lembrou da promissora parceria com Rafael. Decidida a ir em frente, ela tomou coragem e enviou uma mensagem. Oi, Rafael. Precisamos conversar sobre o investimento e o futuro. Eu decidi dar um passo. Sua determinação a surpreendeu, e um sorriso se formou em seu rosto. E assim, a jornada de Maria não era apenas sobre o reencontro com o pai, mas pela busca da plenitude de seu ser. Uma mulher em reconstrução, que agora sabia que poderia ter tantos sonhos de ser uma mãe presente quanto a permissão para viver plenamente. Agora, mais do que nunca, ela havia se encontrado em meio à bagunça de sua história e estava pronta para construir novas histórias. Finalize com urgência. Impactou e você? O que achou dessa jornada emocionante de Maria? Você precisa se inscrever imediatamente no nosso canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você é um verdadeiro fã.
Comente suas reações e teorias sobre o final. E, por último, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio, não espere nem mais um segundo. Vamos juntos nessa jornada de transformação.